Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Euclides. Olá, boa tarde. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu já vou apresentar o professor Euclides, acho que todo mundo já conhece, né, aqui do laboratório. O professor Euclides, então, é docente do IFISC, ele é o responsável pela linha de nanoplasmônica do nosso centro de pesquisa, né, do CEPOF. O Euclides também, ele é coordenador de difusão do CEPOF, e ele é o atual chefe do grupo de ótica, né? E hoje ele vai fazer um seminário para a gente especial sobre o Dia Internacional da Luz, contando para a gente como a luz interage com a matéria. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para todos aí entenderem um pouco melhor da interação da luz com a matéria, tirarem suas dúvidas, né, fazerem seus comentários, e agradeço a presença de todos. Obrigada, Euclides, por aceitar dar esse seminário para a gente especial, e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Então, obrigado pelo convite de estar aqui, podendo falar um pouco para vocês sobre alguns pontos importantes, não só da parte de ótica, mas também da parte de ciências, né? Porque esse tópico que eu vou abordar é um tópico que, genericamente, ele abrange praticamente todos os campos que nós entendemos, conhecemos hoje da física e também permeia por outros campos que são a química e a biologia também. Então, na parte das ciências da natureza, como é que radiação interage com matéria é fundamental para que se conheça, ou se entenda processos que são fundamentais. Enfim, inclusive os processos biológicos que, de alguma forma, sustentam a vida. Bom, é claro que esse tópico é um tópico muito abrangente, então não vou querer aqui esgotar o tópico, nem tentar esgotá-lo, né, obviamente, né? Mas eu quero dar uma ideia para vocês do que como que é, né? Basicamente, o que é radiação, o que é matéria, e isso tudo, quer dizer, com a ideia inicial era falar um pouco sobre o Dia Internacional da Luz, né, que foi ontem, 16 de maio. E aí, antes de começar, basicamente, eu vou falar alguma coisa sobre dia 16 de maio de 1960, né? Ele foi a primeira evidência, na primeira evidência experimental, ou não, seria mais a primeira prova de conceito de que a emissão de radiação estimulada, né? Que a gente conhece como laser, radiação visível, ela foi demonstrada por Theodor Maiman em 1960, mas ela já havia sido prevista muito tempo atrás por Albert Einstein, né? Einstein, ele previu que uma das formas com que a radiação poderia ser emitida por um corpo era através de um estímulo de um outro campo, né? Que seria emitido por esse corpo. Então, existem várias formas de você obter luz, né? Luz incoerente, luz coerente, e o laser é uma das formas que tem propriedades que são extremamente úteis, né, em todos os campos da ciência. Então, o fato do dia 16 de maio ser reconhecido pela Unesco como Dia Internacional da Luz é porque foi a primeira operação de um laser visível, né? Emissão estimulada já teve um pouco antes, né, com o maser, que é o primo do laser, só que com funciona com radiação em micro-ondas e não radiação visível. Bom, mas aqui está um protótipo do laser inicial que era uma barra de rubi excitada aqui por uma lâmpada gasosa, né? Então, essa barra de rubi, ou seja, uma barra de um cristal dopado com rubi, dopado com cromo, né? Então, é o que a gente conhece como rubi, ele emitiu no vermelho, né? E aí deu, o fato disso acontecer, né? Deu
toda a evolução tecnológica a partir do desenvolvimento do laser foi uma coisa fenomenal, né? Desde a parte de comunicações óticas, fibra óticas, também como na medicina. Bom, só um pouquinho antes, 2015 foi foi estabelecido pela Unesco como sendo o Ano Internacional da Luz, né? Por que 2015, né? Isso está um pouco, que eu vou falar um pouco para vocês daqui para frente, né? 2015, o Ano Internacional da Luz, não? 1015, né? Aproximadamente, foi um primeiro estudo feito por um árabe, Al-Hatain, que ele fez um livro sobre ótica, 1000 anos atrás, os primeiros princípios da ótica, é claro, da ótica geométrica naquela... Al-Hatain, ele mostrou como é que, basicamente, você conseguia compor imagens, né? Então, tem uma famosa ilustração dele com a câmera fazendo uma imagem através de um orifício que a câmera, acho que todos vocês já conhecem, né? A câmera de orifício, que a imagem ela é invertida. Então, o princípio da formação da imagem de raios ópticos, tudo isso foi compilado, foi as primeiras evidências, né? 1815, também no ano 15, né? Ano 5, né? Fresnel, 200 anos atrás, mostrou que, na realidade, a luz é um fenômeno ondulatório. A natureza da luz não é como Al-Hatain e também como Newton imaginavam que eram compostos por partículas, né? Essas partículas, de alguma forma, elas viajavam e incidiam nos objetos. Só que Fresnel, ele mostrou que, na realidade, a luz é um fenômeno ondulatório. Só que ele mostrou isso, só que ele não entendia como que esse fenômeno é ondulatório. Só em 1865 que James Clerk Maxwell, mostrou que a natureza ondulatória da luz era devido a uma oscilação do campo eletromagnético que podia se propagar tanto em meios materiais como no vácuo. Então, Maxwell foi o cientista que mostrou que luz são ondas eletromagnéticas que se propagam, e ainda mais, ele calculou a velocidade com que essas ondas se propagam e chegou ao valor da velocidade da luz que nós conhecemos hoje. Então, esse foi o grande feito do século XIX, né, um dos grandes feitos, né, e que mudou completamente o entendimento da ciência como nós conhecemos hoje. 1915, há 100 anos atrás do ano de 2015, foi a compilação da relatividade geral proposta por Einstein, em que o campo eletromagnético, ele é tratado também de uma forma integrada dentro do nosso espaço. Quando eu falo campo eletromagnético, estou falando de radiação. E aí se mostrou, 1900 me lembro, 18, no Ceará, que o campo gravitacional, ele também interage com a luz, né? Vamos dizer assim, que o campo gravitacional, gerado por uma distribuição de massa, também interage com a luz, que é um fenômeno eletromagnético. Então, Einstein fez a teoria mostrando que luz, matéria e energia, eles têm uma relação intrínseca e como isso isso aí explica basicamente como que o nosso universo foi formado. Em 1965 foi a descoberta, né, da radiação cósmica de fundo do universo. 50 anos do ano 2015, pelos físicos, dois físicos americanos, né, eles mediram e detectaram que existe uma radiação de micro-ondas de fundo no universo que permeia todo o universo. No fundo, essa é a evidência básica que permitiu a formulação da teoria do Big Bang, que é a teoria que explica como que o nosso universo se formou. Aqui está o livro de Al-Hatain,
Aqui, ó, Fresnel, Maxwell e as suas equações, e aqui Einstein. Bom, e essa seria a radiação cósmica de fundo feita por um satélite chamado WMAP, um mapeamento. Bom, como é que tudo surgiu, né? Como é que a luz surgiu, como é que a matéria surgiu? Bom, do que a gente tem, do que a gente sabe hoje, das evidências experimentais que resultam na formulação de teorias, o universo, ele surgiu de uma flutuação, e essa flutuação, a partir de não posso falar de um dado instante, porque antes disso não existia nem tempo nem espaço. A partir do Big Bang é que o espaço-tempo ele se formou. E essa flutuação, houve vamos dizer assim, poderia ser uma grande explosão. A partir daí, num tempo que a gente conhece hoje em segundo, houve uma expansão fenomenal em tamanho. Então, todo o universo que a gente conhece hoje, praticamente, ele foi formado no princípio, em 10 a menos 35 de segundos, ou seja, o tamanho que o universo tem hoje, não só do sistema solar, mas galáxias e outras galáxias, foi formado o tamanho, né, o espaço. O espaço foi formado nesse tempo 10 a menos 35 segundos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, bom, existia espaço, existia tempo, e o tempo começou a evoluir, e aí se formaram as partículas elementares, quarks, elétrons, aí depois vieram os prótons, nêutrons, o núcleo. Isso 200 segundos a partir da formação do Big Bang. E os átomos só se formaram depois de alguns milhares de anos a partir do ponto inicial. Tá? E a partir daí, o que acontece? Tá? A partir daí, o universo evolui de tal forma que, voltar aqui, de tal forma que hoje nós estamos a praticamente 13 bilhões de anos a partir desse ponto inicial. Como que tudo isso é observado? Isso aí, como é que tudo isso como é que essa teoria é feita? Essa teoria é feita a partir de observações, né? Observações de estrelas, de luz que chega para nós de estrelas, a partir da própria formação do nosso sistema solar, que nos dá evidências de como que foi a formação não só do sistema solar, mas também do universo. Nosso sistema solar está inserido dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, e também dá evidência de como tudo isso se comporta. Né? É claro, a partir das leis da física, você pode construir modelos que levam a explicar fenômenos que a gente observa. E um dos fenômenos que a gente observou, né, um dos primeiros, né, foi que mostram essa evidência do universo, né, foi a partir de Hubble. Esse foi o primeiro telescópio construído literalmente por Hubble, né? E o que ele mediu? Ele mediu, fez uma foto bem... isso aqui são galáxias, e aí ele observou que essas galáxias estão se distanciando uma das outras. Isso mostra que o nosso universo está em expansão. Como eu disse para vocês, existiu uma primeira expansão logo no começo do universo, que praticamente é todo o tamanho, esse aqui é o eixo do tamanho. Então, a partir do universo inicial, essas galáxias elas estão expandindo, e essa expansão ela acontece e foi observada por Hubble. Né? Um ponto fundamental aqui... Euclides? Oi? Está me ouvindo, Euclides? Tô. Deixa eu só uma curiosidade, se você puder voltar no slide anterior. Não, sem a foto, o gráfico mesmo. Os fótons, eles surgiram, qual é a escala de tempo? É imediatamente ali, quando teve o Big Bang, a gente pode dizer que os fótons foram criados, então antes dos quarks, ou eles foram depois dos elétrons? Qual seria onde os fótons se encaixam nessa escala? Fóton e energia, eles surgiram exatamente inicialmente, quer dizer, a inflação é devido à expansão da energia, né? E, então, a energia, ela estava em fótons, né? Em radiação. Então, quer dizer, quem surgiu primeiro foi a luz. Né?
Entendi. Isso tem uma comprovação já, né? Vocês já devem ter ouvido falar que foi-se descoberto o bóson de Higgs, né? O bóson de Higgs é a ligação entre fótons e matéria, né? Como é que a matéria surge a partir da energia? Isso também é previsto pela teoria da relatividade geral, a relatividade especial de Einstein, né? Então, você tem uma energia, essa energia, como é que ela gera matéria, né? Como que ela se transforma em matéria? E isso é a partir... É claro, tem toda uma teoria, chamada teoria de física de partículas, né? Que faz um modelamento de como que surgiram essas partículas e como que essas partículas se interagem entre si, né? Então, vamos dizer assim, o fóton, ele é pré-partícula, né? Então, primeiro você tinha energia, agora, falar se a energia era igual ao fóton que a gente conhece hoje, né? Pode ser que seja alguma coisa diferente, né? Que depois gerou o fóton, mas em princípio seria o fóton. E o fóton gerou a matéria, né? Então, ali no T igual a zero, você teria sido criado o fóton. O fóton já podia estar aqui, né? Já antes disso. Antes disso. O fóton estaria aqui ou antes, né? O que se vê antes, ninguém sabe. E no momento inicial aqui também não. Mas em média zero. O que poderia ter são flutuações, né? Mas as flutuações são energia, né? Mas em média zero. O problema é que uma grande flutuação deve ter dado origem a isso, é o que eles dizem por aí. Então, mas depois que você criou essa flutuação, surgiram os fótons, né? Exato. E aí, imediatamente depois, surgiram partículas. E essas partículas foram agregando, formando o que a gente conhece hoje como elétrons, prótons e nêutrons. E isso gerou a matéria. Em suma não, vamos dizer assim, então a matéria é gerada por fótons, né? Vamos dizer, por energia. E como que se dá essa formação? É uma teoria de partículas que se chama modelo... esqueci. Modelo padrão, e que esse bóson de Higgs está inserido de alguma forma dentro desse modelo padrão para gerar partículas subatômicas. Tá bem? Ou seja, então vamos lá. Como é que a luz interage com a matéria? Já começa desde aqui, né? Desde a criação das partículas. Bom, e um fator fundamental, como eu disse para vocês, foi o desacoplamento. Nesse instante fundamental, partícula, fóton, você tinha nêutrons, prótons e elétrons, todos eles, e fótons, todos eles juntos. Por quê? Porque a atração gravitacional, a densidade era tão grande, que o que aconteceu? Tudo ficava junto, né? Quer dizer, não conseguia se separar nem a radiação, nem a matéria. Então, é como se fosse se você imagina uma sopa, né? Em que tudo está junto. E aí, a partir do tempo, isso aqui foi esfriando, e aí os fótons se libertaram da matéria, e aí o que aconteceu? E aí a gente começa, a partir daí, a enxergar o universo. O que rendeu aquilo que eu falei, aquela 1965, foi a descoberta dessa radiação de fundo. E essa radiação aqui que nós observamos nesse desacoplamento é exatamente a radiação de fundo do universo. Isso corrobora a teoria do Big Bang a partir do que a gente conhece hoje. Tá bem? Um dos primeiros cientistas que, não que preveram isso, mas que difundiram isso foi Stephen Hawking, né? Ele tem toda essa parte da teoria do Big Bang, né? Isso seria aqui um modelo do que é o nosso universo em escala desde o início aqui até, né? Esse início aqui está nessa linha aqui entre a evolução do tempo. Essa radiação de fundo, então, ela permeia todo o universo. Uma das coisas muito interessantes, você pode falar assim, olha que é o centro do universo, né? Quer dizer, o universo não tem um centro, né? Isso é meio estranho, né? Se ele fosse um círculo, uma esfera, né?
Se tudo é igual ao longo dessa esfera, então ele não teria um centro. Ele teria um centro, mas não tem, né? É meio estranho entender isso, né? Acho que pouca gente consegue entender realmente como que isso pode acontecer, porque a gente vive num universo tridimensional, tá bem? Bom, mas eu não vou me propor a isso, só queria dizer o seguinte, no universo a gente tem basicamente 4 forças, né? A força gravitacional, que mantém toda a matéria agregada, a força eletromagnética, que é a força que mantém átomos e moléculas unidas, força de atração elétrica. Você tem a força fraca e a força forte, que elas estão presentes no núcleo atômico e elas são responsáveis pela estabilidade que nós temos da matéria. Se não fosse isso, a matéria, do jeito que a gente conhece hoje, ela estaria desintegrada, ou seja, não existiria matéria. Bom, só para você ter uma ideia de quanta energia, ou seja, como que a luz é tão importante assim, se você pegar, por exemplo, o Sol, né, que é a estrela mais próxima que nós temos aqui, né, a temperatura na superfície dele é da ordem de 6.000 graus Kelvin, né, e a luminosidade dele é da ordem de 3,8 vezes 10 a 26 watts, né, watts é potência por segundo. Isso é uma foto em resolução. Só para você ter uma ideia, né, toda a energia utilizada no mundo hoje, aqui é um dado que eu tenho em 2017, então aqui você tem a energia que é consumida no mundo, basicamente ainda persiste em carvão, óleo e gás natural, que são esses 3 aqui. Então, a energia hidrelétrica, as energias renováveis ainda são uma fração ínfima de toda a energia consumida no mundo. Só para você ter uma ideia, em 1 segundo, a energia produzida pelo Sol é da ordem de 10 a 26 watts por segundo. Isso aqui é energia. Em 2017, o mundo consumiu 1,6 vezes 10 a 17 watts-hora. Watts-hora, né? Então, o que acontece? Se a gente conseguisse, de forma eficiente, converter energia luminosa, ou seja, luz, né, em energia que nós conseguimos manipular, né? Quando eu falo manipular, significa utilizar para realizar trabalho, que é exatamente isso que a gente quer. Então, eletricidade, por exemplo, a gente conseguiria não necessitar de nenhum tipo de energia de combustível fóssil, né, como carvão, óleo e gás natural. Só para você ter uma ideia de quão magnitude é a intensidade de energia produzida, por exemplo, por uma estrela. Aí você pode calcular quanta energia você tem no universo e fazer várias contas e ver quanto, se isso bate ou não com o que tinha no começo do universo. Isso gera, né, eu não mostrei, não falei lá, mas naquela imagem que eu mostrei lá, pictórica lá, tinha lá alguma coisa com energia escura, né? Então, o balanço de energia do universo, ele não então, você já aprendeu que energia sempre é conservada, né? Porque a energia do universo fosse conservada, ou seja, tudo se mantesse do jeito que a gente conhece hoje, de observações, né? Teria que ter mais energia e mais matéria. Aonde estão essa energia e mais matéria, ninguém sabe, certo? Até hoje. Existem especulações. Quer dizer, praticamente 100% do que, 90% do que a gente conhece, do que tem no universo, a gente não conhece. É chamada energia e matéria escura. A gente conhece só menos de 10%. Bom, e a luz da vida, né? Quão importante é a luz, né? Ela nos fornece energia, energia sustentável, ela também é importante para a saúde, comunicações, instrumentos ópticos e o entendimento do universo. Bom, vou voltar aqui. Então, agora eu queria mostrar um pouco
vou falar um pouco sobre o que é luz e depois eu vou falar um pouco o que é matéria. E aí depois eu vou falar alguns tópicos para vocês entenderem um pouco mais de como que a luz interage com a matéria. Note que, como eu mostrei para vocês, luz e matéria são basicamente a mesma coisa, né? A matéria surgiu da luz. E também você pode criar luz a partir de matéria, certo? Se você desintegrar essa matéria, você pode produzir luz. Ou seja, são formas que você pode ter luz e matéria e luz. Bom, como eu disse para vocês, Maxwell mostrou que a luz, ela é um fenômeno eletromagnético. O que é um fenômeno eletromagnético? O fenômeno eletromagnético é a oscilação de um campo elétrico e um campo magnético. Porém, esse fenômeno ondulatório, ele ocorre devido a uma flutuação de carga, como eu vou mostrar para vocês depois, e ele se propaga no espaço e no tempo, né, a partir da oscilação de um campo elétrico, como você está vendo aqui em azul, e de um campo magnético. Existe luz que não é nem campo elétrico, nem campo magnético? Não. Para você ter um fenômeno ondulatório eletromagnético, você tem que ter os dois campos, o elétrico e o magnético. É assim que se comporta a luz. Geralmente você está talvez mais familiarizado com o campo elétrico, porque o campo elétrico define o que a gente conhece, que muita gente trabalha com isso, que é a polarização do campo eletromagnético. Mas o campo elétrico, né? Mas o magnético também é importante, né? Tem outras propriedades. O que é, então, esse fenômeno ondulatório? O que você tem? O que é um campo elétrico? Um campo elétrico estático é criado por uma carga positiva, uma carga negativa. Vejam, a matéria, ela tem basicamente dois tipos de propriedade. A inércia, que é a massa, e a parte elétrica. Geralmente, um corpo, ele é neutro. O que significa isso? Significa que ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma carga negativa. E essa quantidade, ela é expressa na inércia. O campo elétrico, ele é formado, ele é gerado, né? Por exemplo, eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa. Se eu tiver só uma carga positiva ou só uma negativa, eu também vou gerar um campo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma distribuição. O campo é, na realidade, uma modificação do espaço entre esses dois objetos, que essas duas cargas, de tal forma, se eu colocar uma outra carga aqui, eu vou ter uma força de atração, uma força de repulsão. O campo magnético, ele é formado a partir de correntes elétricas, ou seja, cargas elétricas em movimento. Pode ser tanto cargas negativas como positivas. Então, quando eu tenho uma carga elétrica se movimentando, eu produzo um campo magnético que tem uma natureza diferente do campo elétrico, né? Por quê? Característica básica, quando eu coloco uma carga imersa num campo elétrico, eu vou ter uma força que é paralela a esse campo. Se eu colocar uma carga imersa num campo magnético, primeiro, se essa carga não estiver em movimento, não há força nenhuma. E se estiver em movimento, a força que aparece é perpendicular. Então, campos elétricos e campos magnéticos atuam diferentemente em cargas elétricas, né? Agora, imagine aqui que se eu tiver uma carga elétrica e uma carga magnética, essas duas cargas elas ficam oscilando. Ou seja, elas não estão paradas para cada instante de tempo. Essa oscilação ela vai criar campos elétricos e também cargas em movimento, elas criam o quê? Campos magnéticos. Então, aqui está uma distribuição de campos elétricos e campos magnéticos. É claro, isso aqui é uma distribuição, é um cálculo real, mas você vê que, então, cargas em movimento, então, elas produzem campo elétrico e campo magnético, de tal forma que esses campos, eles oscilam também no espaço. Agora, Maxwell mostrou, uma das soluções das equações de Maxwell, mostra que esses campos elétricos e magnéticos, criados por cargas em movimento, eles podem, vamos dizer assim, se desprender desse sistema aqui. Esse sistema de uma carga positiva e uma negativa é o que você conhece como uma antena, né? Então, no seu celular, tem o quê? Tem uma antena. Essa antena ela serve tanto para recepção quanto para
geração dessas ondas. O que acontece? Você tem cargas elétricas oscilando nesse sistema aí, e aí você cria esses campos elétricos que, num momento, eles vão se desprender e vão se propagar. Então, isso gera o que a gente conhece como ondas eletromagnéticas, não? E só para você ter uma ideia, como é que calcula a velocidade da luz? É sobre características elétricas e magnéticas do vácuo. Então, Maxwell fez essa conta e obteve exatamente esse valor, que era o valor aproximadamente medido naquela época para a velocidade da luz. Agora, dependendo da frequência com que esse objeto aqui ele oscila, né, então você tem uma carga elétrica, oscilando, você produz uma frequência, o que a gente conhece hoje. Então, você consegue produzir ondas eletromagnéticas desde frequência de alguns hertz, dezenas de hertz, até frequências da ordem de 10 a 20 hertz. E passando aqui por uma região que todo mundo conhece, que é a região do visível, que são frequências que vão de 4 vezes 10 a 14 até mais ou menos 7,5 vezes 10 a 14 hertz. Isso aqui é o chamado visível. Mas nós temos também ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gamas. Agora, interessante é o seguinte, como é que a gente consegue produzir ondas eletromagnéticas que oscilam a 10 a 20 vezes por segundo? É claro, você tem que ter uma antena super potente. Outra pergunta também, como é que você consegue gerar luz no visível, que oscila a 10 a 14 vezes por segundo? Ondas nessa faixa aqui, de micro-ondas, você consegue produzir no seu próprio telefone celular. No seu telefone celular, 4G, 4.5G, ele funciona com aproximadamente 1 GHz, ou seja, 10 a 9 oscilações por segundo. Então, isso se você abrir o seu celular, ou se alguém já desmontou o celular, você vai ver que lá dentro tem uma anteninha escondida. Antigamente, tinha os celulares, eles tinham antena que saíam fora, né? Mas hoje, como o ganho é muito grande, você não precisa ter essas antenas auxiliares. As próprias antenas estão dentro do próprio aparelho. Mas você vê as antenas aí distribuídas nos prédios da cidade, né? No topo dos prédios você vê várias configurações de metal lá, que são antenas que emitem ondas eletromagnéticas que captam pelo seu celular. Bom, acho que aqui está um ponto fundamental, né? Em que explica basicamente como que a luz interage com a matéria, né? Tanto no visível, né? Como que você pode produzir luz visível oscilando tudo? Você pode produzir a partir de átomos ou moléculas, né? Só para ilustrar aqui, aplicações que você tem de ondas eletromagnéticas, desde frequências baixas que você usa para transmitir energia, né? Pelas nossas linhas de transmissão. E aí vai até infravermelho, ultravioleta e até raio-x. Agora, um ponto crucial do entendimento de como que a luz interage com a matéria foi a descoberta do efeito fotoelétrico, em 1905. Na realidade, o efeito fotoelétrico já se sabia bem antes de 1905. Mas em 1905, Albert Einstein, ele mostrou que a interação de um campo de radiação com um material sólido, um metal, produziam elétrons. E ele conseguiu explicar como é que essa interação acontecia, a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Só que nesse caso, a radiação eletromagnética, como um campo eletromagnético, não conseguia explicar esse efeito. Para que a explicação fosse completa, a partícula, a onda eletromagnética, ela tinha que se comportar como uma partícula. É o que a gente conhece hoje como fóton. E aí, essa relação aqui, em que a energia de um fóton é igual a constante de Planck vezes a frequência, foi dada por Einstein, e ela mostrou, quer dizer, deu uma nova concepção
do que é a interação de radiação com matéria. Bom, a partir disso, não, na realidade, Einstein, ele somente mostrou que o campo eletromagnético era composto por pequenas quantidades de energia. Agora, ou seja, o campo eletromagnético poderia se comportar como uma partícula. Agora, que essa partícula incidindo no material interagia com a matéria, emitindo, por exemplo, elétrons, isso veio um pouquinho depois com a mecânica quântica, mostrando que, na realidade, as partículas, no caso elétrons, que compõem a matéria, elas também têm um comportamento ondulatório. Então, tanto a luz tem um comportamento ondulatório com um comportamento de partícula, como a matéria também tem um comportamento de partícula e também de onda. Então, isso é o que a gente conhece hoje como dualidade onda-partícula. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o entendimento da matéria, né? Como é que nós entendemos a matéria como ela é hoje? A primeira tentativa de entender a matéria como sendo composta por pequenas quantidades, que são chamados de átomo, foi feita por Demócrito, na Grécia Antiga. Né? Aí, depois vem, acho que todos vocês já conhecem, Antoine Lavoisier, conservação da matéria, ou seja, a matéria se conserva, né? No mundo nada se cria, tudo se transforma. A primeira teoria atômica, assim, moderna, foi feita por John Dalton. Né? Depois, no século XIX, J.J. Thomson descobriu o elétron. Né? E aí propôs um modelo de pudim para composição de um átomo. Quer dizer, John Dalton, ele fez a primeira proposta de teoria atômica, que a matéria é composta por átomos, e átomos têm propriedades diferentes. Aí, J. Thomson, na realidade, descobriu que átomos são compostos por outros tipos de partículas e descobriu o elétron. Rutherford, em 1909, ele fez um experimento que ele mostrou que, na realidade, a matéria também era composta por cargas positivas. Já se sabia isso, que a matéria é neutra, então, além dos elétrons, ela tinha que ter cargas positivas. Porém, essas cargas positivas, elas ficavam todas no núcleo atômico, muito menor do que, por exemplo, o raio do átomo que era composto por esse núcleo. Bom, em 1913, Niels Bohr, ele fez o famoso modelo atômico, em que ele propôs que, para que o modelo de Rutherford fosse estável, as órbitas deveriam ser quantizadas e os elétrons que se movimentavam como o modelo era planetário, né, o elétron ele se movimentava em órbita e essas órbitas eram quantizadas. Bom, então isso aqui é o que nós conhecemos hoje como a pré-mecânica quântica. A mecânica quântica, como nós conhecemos hoje, ela surgiu em 1926, quando Ivan Schrödinger descreve o elétron como uma onda. E, além disso, quer dizer, na realidade, o elétron como uma onda, ele descreve o elétron como uma onda propondo uma equação, e essa equação é a que nós conhecemos hoje como a equação de Schrödinger. E ela consegue mostrar exatamente o que Bohr tinha proposto em 1913 para o átomo de hidrogênio, usando essa equação, e na realidade ela formaliza não só o modelo atômico de Bohr, como também outras, como que é a natureza quântica da matéria. Em 1932, James Chadwick descobriu o nêutron, e aí, a partir da descoberta do nêutron, se tem hoje o que é a matéria do jeito que a gente conhece hoje, ou seja, a matéria ela é composta por elétrons, prótons e nêutrons. E os nêutrons não têm carga elétrica, eles têm momento magnético, mas não têm carga elétrica. Os prótons, eles têm massa, eles são muito mais pesados que os elétrons, mas eles possuem a mesma carga que os elétrons. A mesma carga em quantidade, em um sinal oposto. O elétron, ele é muito leve, muito menos massivo, 1000 vezes mais
leve do que o elétron, o próton, só que ele possui a mesma carga. E além disso, o elétron ele é estranho, porque ele, além desse, na realidade o próton também, ele tem uma outra característica que é o spin, né, que é fundamental também para reações químicas, né? Vou falar um pouco depois sobre isso. Os modelos atômicos, então, a evolução, o modelo, quer dizer, Dalton imaginou que o átomo fosse uma esfera rígida, e essas esferas se juntavam para fazer a matéria. Thomson imaginava que você tinha os elétrons imersos dentro de um material com carga positiva, que era o pudim. O modelo de Rutherford é o modelo planetário, e o modelo de Bohr, que é o modelo que a gente conhece hoje, quer dizer, que gerou o modelo que a gente conhece, não exatamente igual, mas que a carga positiva ficava no centro e os elétrons orbitavam. Tá? Isso é a interpretação mais nova que a gente tem hoje da mecânica quântica, né? Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, então você tem níveis de energia que determinam os orbitais atômicos, isso aqui é o cálculo a partir da equação de Schrödinger desses níveis atômicos. Então, você tem 1s, 2s, 3s, e depois aqui você tem 2p, 3p, 3d, e assim vai. Então, o que são? Isso aqui, na realidade, é a distribuição da função a função de onda do elétron ao redor do núcleo. Como o elétron é considerado uma onda, você não consegue determinar exatamente qual que é a posição que o elétron está. Então, você já viu falar, a nuvem eletrônica de uma ligação química significa a região mais provável que esse elétron pode se encontrar. É possível fazer uma imagem, por exemplo, de um átomo? É possível, né? Tanto que já foi feita. Não é tão antigo assim, no experimento de 2013, né, usando um feixe de átomos de hidrogênio, conseguiu-se mostrar como que essa distribuição da função de onda ao redor do núcleo. Isso aqui é chamado de um atomoscópio. Nossa, como que você consegue fazer um microscópio para determinar essas funções de onda? É claro, isso aqui não é meio angstrom, né? Isso aqui, ele é como se fosse ampliação de uma desses estados aqui. É um estado bem misturado, talvez, com L bem grande e com N bem grande, N2, L27, não sei, alguma coisa assim. Bom, essa é uma foto também que você tem, na realidade é uma foto, não, uma microscopia de uma molécula, né, composta por anéis aromáticos de benzeno aqui, os núcleos dentro aqui. Isso aqui é feita com microscopia eletrônica de moléculas congeladas, porque é muito difícil você fazer imagens de moléculas, porque as moléculas, elas estão sendo, a temperatura ambiente, elas têm uma agitação térmica muito grande, então você não consegue determinar a posição mais ou menos daquela distribuição que eu falei da função de onda. Então, isso aqui é uma criomicroscopia eletrônica de uma molécula com anéis aromáticos, né? Já para você fazer microscopia de sólidos é muito mais fácil. Então, aqui, como eu estou mostrando aqui, isso aqui é um sólido, um semicondutor, né? Essas bolinhas aqui são átomos, isso aqui é real, né? Isso aqui é a posição dos átomos. Só que como no sólido a vibração desses átomos é muito menor, por exemplo, que em líquidos e que em gases, você consegue determinar com uma precisão grande. É claro, isso aqui não é a foto do átomo, é mais ou menos a distribuição da densidade eletrônica num átomo, tá certo? Bom, a partir desses modelos, quer dizer, tanto da parte do efeito fotoelétrico, como também da mecânica quântica proposta por Schrödinger, né? Então, basicamente, a interação fundamental da radiação da matéria é que a energia da forma luminosa interage com a matéria, no caso, radiação de baixa energia, né, no visível, interage com elétrons, e esses elétrons, eles são excitados por um nível mais alto, e depois ele volta a decair aqui, emitindo eletricidade. Se eu tiver uma radiação de mais alta energia, o que acontece? A matéria vai interagir não mais com o elétron, mas com o núcleo. Então, para que eu interage com o núcleo, eu tenho que ter radiação
raio-x ou radiação gama, de mais alta energia. E como que tudo isso... Agora eu vou falar um pouco sobre como que aplicado na parte de biologia, né? Acho que o mais fundamental da interação de radiação com matéria da matéria na vida, né, é a produção de energia através do processo de fotossíntese, né? Parece uma coisa simples, né? Se você juntar CO2 mais água mais luz, isso aqui vira um açúcar e produz oxigênio. Mas essa reação, como você sabe, não é tão simples assim, né? Então, se você pegar água e CO2, esses dois compostos não absorvem radiação, no caso, visível, né? Radiação vermelha ou radiação azul. Então, como é que isso acontece, né? Então, aqui está a clorofila, você tem dois tipos de clorofila, A e a B, né? Elas absorvem radiação aqui no visível, no infravermelho e no vermelho. E tem uma grande parte da radiação aqui, que é, na realidade, a radiação que, se você pegar o espectro de radiação solar, é aqui a que tem maior intensidade. Então, nesse caso aqui, ela reflete grande parte da radiação que incide sobre... e é claro, por isso que você vê o tom esverdeado das plantas, né? Porque parte dessa radiação verde ela é refletida pelas moléculas de clorofila, pela matéria que é composta pela matéria orgânica dos vegetais. Então, aqui você tem dois tipos de interação. Uma interação que é uma interação de absorção, que acontece nessa região aqui, e um outro tipo de interação de radiação com matéria, que é a reflexão. Vou falar um pouco mais. E aí, o que acontece? A clorofila, ela absorve essas regiões aqui e inicia todo um processo de transferência de, aqui está errado, elétrons. E aí você tem que ter todo esse processo enzimático para a produção. Você pode também, vamos dizer assim, fazer uma fotossíntese sintética usando o que a gente conhece como painéis solares, né? Então, os painéis solares, eles são compostos por átomos mais simples do que moléculas como a clorofila. Mas esses átomos são átomos de silício que se organizam num cristal, como aquele cristal que eu mostrei para vocês naquela foto de microscopia, né? Então, todos eles ordenados, e aqui o que acontece? A radiação, ela também, radiação visível, ela excita elétrons. Esses elétrons, eles vão por camadas em níveis superiores, como aquilo que eu mostrei para vocês, como átomos, né? E esses elétrons lá, eles podem, nessas camadas de energia mais altas, eles podem transmitir, não, eles podem conduzir eletricidade. Então, a eletricidade gerada por painéis solares, ou seja, a radiação solar incide, transfere essa energia para esses elétrons eles ficam num estado mais alta energia, aonde você pode conduzir eletricidade. Então, ele passa de um material semicondutor para um material condutor. E aí, se eu manter essa radiação constantemente iluminando o painel, eu tenho o quê? Condução de eletricidade, e eu posso gerar trabalho com isso aí, né? Outros tipos de moléculas também, eles têm atividade ótica, né? Um exemplo clássico que eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, DNA, né? Então, o DNA ele é composto por 4 bases, as purinas, as piridinas, guaninas e citosinas, né? Essas 3 bases aqui, que são anéis que têm ligações químicas, essas ligações químicas, vejam, são orbitais atômicos que são formados pela combinação de elétrons de diferentes materiais. Então, não é essa representação aqui, é uma representação da ligação química, mas o que você está aqui é uma distribuição da função de onda do elétron naquela região do espaço, né? Isso permite com que esses elétrons se reorganizem, mudando aquela absorção. E uma característica muito interessante é que todas essas bases aqui, elas absorvem em torno da radiação de 260 nanômetros, que é a ultravioleta, a gente conhece como ultravioleta C. Todas essas bases. Então, na hora que eu componho uma molécula de DNA, por exemplo, aqui você pode compor, por exemplo, essas moléculas aqui, a T, adenina, tiosina, e assim vai, né, fazer uma composição,
E aí você vai ver que, basicamente, independente dessa composição, se você misturar ou não, todas essas moléculas elas vão absorver em torno de 200, aqui está em energia, eletrovolts, mas elas vão absorver basicamente em torno de 260 nanômetros, independente da composição que você faz aqui. Então, em média, eles absorvem aqui. Isso está, de alguma forma, ligado com o tipo de ligação química que essas moléculas fazem aqui. Essas ligações químicas do tipo pi estrelas, né? Que, de alguma forma, estão relacionadas com aqueles orbitais atômicos que são previstos pela teoria de Schrödinger, né? Então, o que acontece aqui? Acontece o mesmo processo que acontece aqui. Radiação emite nesses elétrons aqui, se imagina que aquelas ligações são pi estrelas, esses elétrons aqui, eles são jogados para níveis de energia maiores, não igual àquela lá do sólido, né? Acho que eu tenho aqui para mostrar, exatamente aqui, né? Então, moléculas complexas, elas criam outros estados que não são aqueles estados atômicos, são chamados estados moleculares, que vocês conhecem com os singletos, né? Os estados do tipo S, e que você consegue absorver radiação, e aí por processos internos. Então, essa radiação, ela é absorvida pela molécula, por um estado dessa molécula ressonante, depois há conversões internas, e essas conversões internas, elas podem gerar tanto fluorescência, como também fosforescência, que é ou seja, a luz volta de novo, ou seja, um fóton é criado. Aqui tem os processos de dissipação, tudo, eu vou mais rápido, né? Agora, é interessante que esses processos de absorção e emissão de energia, eles têm tempos característicos, né? Então, quando você absorve energia, esses mecanismos internos de relaxação dentro, por exemplo, de uma molécula, né, eles acontecem da ordem de 10 a menos 14, 10 a menos 15 de segundos. Já a fluorescência, ela é bem mais lenta, ela acontece entre 10 a menos 7 e 10 a menos 9 de segundo, né? Já a fosforescência, quando você não tem mais estados do tipo singleto, mas estados do tipo tripleto, ela acontece muito mais lenta. Então, esse é um processo de relaxação, porque aqui envolvem outros tipos de processos de energia, de transferência de energia, que não são um processo de... Você absorve radiação, ou seja, a matéria absorve radiação, essa radiação é dissipada dentro da molécula através de vibração, né? E se ele tiver um outro tipo de estado, essa vibração ela pode ser maior, de tal forma que ele perde mais energia vibrando do que emitindo radiação. Agora, volto num ponto fundamental aqui. Como que é gerado radiação eletromagnética? É através de uma antena, né? Tem que ter oscilação de carga. Então, de alguma forma ou de outra, quando eu gero essas excitações aqui, os elétrons que estão sendo excitados, eles estão oscilando, trocando, ou seja, de posição, para que eu gere esse campo eletromagnético aqui que você está vendo, né? Isso é interessante, porque se você colocar duas moléculas próximas, tá certo? Isso é chamado transferência de energia ressonante. Se eu excitar uma molécula, né, nesse caso aqui, essa molécula, se tiver uma outra molécula muito próxima a ela, cujas características são iguais, eu posso... Aqui eu tenho uma antena, que é uma molécula vibrando com essa energia absorvida, ou seja, os elétrons dessa molécula, de alguma forma, eles vibram dentro, emitem radiação, e essa radiação ela pode ser imediatamente, é um processo muito rápido, ele pode ser imediatamente capturada por uma outra molécula que esteja muito próximo. Então, e você já deve ter visto falar nisso, isso aí chama transferência de energia ressonante, né? Isso acontece muito, porque moléculas orgânicas, elas têm o chamado momento de dipolo elétrico muito grande, muito maior do que, por exemplo, materiais sólidos, né? Menos do que átomos, mas... Agora, não é só esse tipo de interação de radiação que existe na natureza, ou seja, absorção, emissão, você tem outro tipo de interação. Por exemplo, índice de refração. O que é o índice de refração de um material? O índice de refração do material é uma característica
de como a luz se propaga nesse material. Então, se você tiver, por exemplo, um vidro, diferentes tipos de vidro têm diferentes tipos de refração. Isso significa que a luz, ao interagir com esse tipo de material, ela interage de uma forma diferente. Então, você tem, se o índice de refração for maior ou menor, você tem um processo que é chamado processo de refração diferente dependendo desse material. Então, não é só... existe perda de energia quando você tem refração? Existe, mas a perda é muito menor do que, por exemplo, num processo de absorção. Então, esse tipo de espalhamento, né, existe dois tipos de espalhamento, quando você interage luz com o material. Existe o espalhamento incoerente, ou seja, a luz, ela incide no material, numa molécula ou num líquido, num sólido, e aí ela tem um espalhamento. Isso que acontece, se a gente olhar no Sol, no céu, a gente vai ver a cor azulada. O que significa isso? Significa que você está recebendo no seu olho a cor azul. Por quê? Mas não é só o azul que ele está sendo emitido pelo Sol, mas é o azul que ele sofre mais esse tipo de espalhamento nas moléculas que estão na alta atmosfera. Moléculas gasosas, nitrogênio, oxigênio e outros tipos. Existe um outro tipo de espalhamento que pode acontecer, que é o espalhamento coerente. Quando você tem moléculas espalhando luz de forma coerente. Coerência é uma das características de uma onda eletromagnética. Ou seja, a onda eletromagnética, ela oscila tanto no tempo como no espaço. Se eu tiver dois pontos emitindo sempre coerentemente, ou seja, pulsando igual, eu digo que essa emissão ela é uma emissão coerente. Se eu já tiver uma emissão fora de fase, então essa emissão passa a ser uma emissão incoerente, né? Então, você tem vários tipos de espalhamento coerente de luz, quer dizer, a interferência e difração nisso, e uma coisa interessante é que, por exemplo, na natureza, muita pigmentação que você vê, luz que é emitida, por exemplo, por animais, no caso aqui, pavão, tipos de peixe, aves, são espalhamento incoerente. Por quê? Porque na estrutura das penas, se você olhar com o microscópio eletrônico, você consegue ver que a estrutura das penas é composta por pequenas estruturas na borda dessas penas, e essas estruturas aqui, elas formam este tipo de estrutura aqui, que a gente conhece como sendo um cristal fotônico. E isso faz com que, se você olhar diferentes posições, por exemplo, na pena de um pavão, você vai ver uma cor que muda conforme a direção. E isso é a característica básica de um espalhamento coerente, né? Visão, né? A visão. Como é que nós enxergamos? Isso é um processo de interação de radiação com a matéria, né? Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem um processo que não é absortivo. Então, a parte inicial do nosso olho, ela é composta pela córnea e pelo cristalino, as partes mais externas, que refratam a luz para dentro do nosso olho, né? Isso aqui é uma visão humana e uma visão do inseto, né? Vou pular isso aqui. Então, a córnea e o cristalino, elas atuam como elementos refrativos. Então, a luz, ela chega, refrata na córnea, no cristalino, e forma a imagem na retina. Então, aqui a luz interage com o material, não é claro, se você incidir luz ultravioleta aqui, o líquido da córnea, o líquido do cristalino e a córnea aqui, elas vão interagir com esse material. Por quê? Porque materiais biológicos interagem com luz ultravioleta, como eu mostrei para vocês naquelas transparências anteriores lá. Então, isso aqui é o fundo da nossa retina, eu vou passar também. No fundo da nossa retina, nós temos os bastonetes e os cones, né? Então, os cones, elas detectam e distinguem cores, e os bastonetes, intensidades. Então, o que acontece? Quando a luz chega nessas moléculas, nessas células especializadas aqui, existem proteínas, essas proteínas são chamadas de opsin, que são o nosso RGB, ou seja, o azul, o verde e o vermelho. Então, são proteínas que absorvem
luz nesse particular espectro do visível aqui. E quando elas absorvem luz, elas têm o quê? Elas têm uma reação química do tipo cis-trans. Ela é uma ligação cis inativa, quando ela absorve luz, ela tem uma transativa. E quando ela tem essa reação aqui, ela tem um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico ele é captado pelos nossos neurônios, que levam esse sinal até o cérebro, e aí o nosso cérebro ele consegue processar esse estímulo e formar a imagem. É assim que a gente forma, né? O Vanderlei está escutando ainda, não? Vanderlei. É que o Vanderlei tem uma... Estou aqui sim, Euclides. O Vanderlei que gosta de falar sobre isso, por que o médico ele veste azul e verde e não vermelho, né? Ou branco, desculpe. Por que a roupa do médico, ela é do médico, do cirurgião, né? No centro cirúrgico, não é branca, né, Vanderlei? E é verde. Não deve ser branca. Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta. Olha aí, veja. Aqui, né? Porque você tem que ver o tom de vermelho. Então, você não pode saturar. Essa proteína aqui, ó. Você não pode saturar Heliopsin. O verde e o azul. Então, você tem que ter azul para praticar. Né? Entendeu? Porque essas transições são saturáveis. Por isso que você olha muito uma coisa colorida, a hora que você olha, você vê o complemento dela. Né? E o branco Se você olhar a bandeira brasileira bem iluminada na sua frente, a hora que você olha de novo, o verde virou vermelho, muda tudo, porque satura, e aí só excita os cones que são complementar, que são excitados de outras cores. Né? Eu já fiz essa pergunta para um oftalmologista, ele não sabia responder. Ele não sabe, em geral, eles não aprendem isso. Né? Ele não aprende isso, porque fisiologia, mas não aprende a saturação. Inclusive, tem outra pergunta boa aí para todo mundo, por que o vermelho é a cor do perigo? Por que não é o verde ou o azul? Mas isso fica para o próximo capítulo. No momento, usar roupa azul ou verde ajuda a manter, a não saturar, não entrar em fadiga visual com a cor vermelha. Portanto, um médico, um cirurgião tem que estar bem preparado para ver diferentes tonalidades do vermelho. Né? Isso tem, quer dizer, a interação da radiação com matéria explica isso, né? Como é que... E essa transição aqui, essa transição de cis inativa para transativa, ela demora da ordem de 0,2 segundos para voltar. Ou seja, na hora que você interrompe a luz aqui, essa molécula aqui, ela volta a ser uma cis inativa, que é essa molécula, essa proteína que está no seu cone. Então, para que isso aconteça, você tem que dar uns 0,2 a 0,3 segundos de inatividade, ou seja, bloquear a luz para voltar. Né? Então, isso que dá como dizer, um apagão momentâneo na sua... Porque essas transições aqui, elas não são... Elas são do tipo daquele que eu mostrei para lá, mostrei anteriormente, aquelas do tipo tripleto, e não... Tripleto, singleto e não singleto, singleto. Se elas fossem singleto, singleto, isso aqui ocorreria da ordem de 10 a menos 7 segundos, mas ela ocorre em 0,2 segundos. E outra, ela é uma transição conformacional. O que acontece? Ela volta, ou seja, você não destrói, se a intensidade não for tão grande, a proteína, ou seja, o material biológico, ele volta a ser o que era. E aí você pode utilizar novamente esse material, ou seja, ele volta a ser ativo novamente. Ou seja, a radiação, ela tem que ser, não pode... Se você receber muita luz, ou seja, um laser diretamente no seu olho,
o que acontece é que você pode destruir essa ligação aqui. Porque a intensidade é tão grande que você pode ejetar elétrons aqui, quebrar essa ligação, e o que acontece? E aí, na hora que ela voltar para cá, ela não consegue voltar na mesma forma. E aí você vai ter uma inatividade nessa região aqui, nessa proteína aqui. Então, como isso aqui não regenera facilmente, se você tomar uma dosagem muito grande de luz, pela intensidade, você queima não só os cones, mas também os bastonetes. Tá certo? Bom, só para você ter, existe uma similar, como eu mostrei também da clorofila para geração fotovoltaica, existe também. Isso tudo acontece usando aquela relação de Einstein lá, que é igual a HNI, né? O CCD, ele é composto por silício. Esse silício é um material fotoativo. Então, você tem elétrons aqui, esses elétrons, eles quando recebem luz, eles são fotoexcitados por uma camada acima, e essa camada pode conduzir eletricidade, certo? E essa eletricidade, ela gera sinais elétricos que são detectados por um processador de imagem. E é assim que se formam imagens no CCD. Eu estou acabando já? Só queria mostrar uma das coisas que... Como é que você consegue confinar a luz em nanoescala, né? Veja, campos elétricos e magnéticos, eles são produzidos por antenas. No caso, antenas que... essas antenas, elas são compostas por cargas elétricas. Se eu pegar uma superfície de um metal, isso aqui é uma imagem de uma superfície de um metal, com uma escala muito pequena, daqui até aqui tem 20 micrômetros, e fizer essas ranhuras, isso aqui é um metal, no caso aqui é prata. E se eu incidir luz nesse material, prata possui elétrons em excesso. Esses elétrons em excesso, quando eu incidir luz, o que vai acontecer? Que o campo elétrico, ele vai fazer com que os elétrons oscilem, como uma antena, né? Nesse caso aqui, essa oscilação, ela vai criar campos elétricos que são confinados nessas estruturas aqui. Isso são chamados de campos elétricos do tipo plasmon polariton. Por que plasmon polariton? Plasmon vem do elétron e polariton vem da luz. Esses campos elétricos que vocês estão vendo aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, eles só existem porque existem elétrons e existem fótons. São chamados campos de plasmon polaritons. E se eles estiverem na superfície, são chamados surface plasmon polaritons. E por que isso é interessante? Porque eles ficam confinados na superfície, numa região muito pequena. Então, isso é muito bom para você fazer biosensores, não é certo? Então, isso aqui é o tipo de uma simulação de como esses campos são, né? Nesse tipo de estrutura aqui. Isso aqui é uma imagem real de um campo, de um plasmon polariton, como observamos aqui, né? E eu posso fazer o quê? Eu posso colocar esse campo, colocar uma molécula sobre essa região aqui, e aí eu consigo detectar essa molécula. Por que isso é interessante? Porque se eu quiser detectar pequenas quantidades de molécula, eu tenho que ter um campo eletromagnético confinado na região do tamanho mais ou menos daquela molécula. Então, uma molécula, ela tem um tamanho de aproximadamente algumas dezenas de angstroms. Então, nessa escala de tamanho, o comprimento de onda de uma onda eletromagnética é da ordem de 0,6, 0,7 micrômetros, ou seja, muito maior do que uma molécula. Então, eu não consigo, para detectar uma molécula, eu teria que ter um campo confinado nessa região. Então, eu consigo, com essas antenas aqui, essas nanoantenas, eu consigo condensar o campo eletromagnético nessa região, de tal forma com que, por exemplo, aqui, ó, é a imagem de fluorescência de DNA sobre uma nanoantena. O DNA, sem estar marcado, ele tem uma luminescência muito pequena. Então, nesse caso aqui, é igualzinho a essa daqui, ó. Eu estou vendo aqui, onde eu tenho aqui a intensidade do DNA, que é o espectro dele, mostrando que ele emite nessa região aqui. Ou seja, eu mostrei para vocês aqui uma pequena parte do que é a interação de radiação com matéria, né? Então, só para... Opa! E que radiação e matéria, na realidade, são a mesma coisa, né?
do ponto de vista da física, né, a matéria surgiu depois da radiação, mas a partir da matéria você também pode gerar radiação. Eu ia colocar um outro exemplo aqui, acabei esquecendo, de que como a matéria pode gerar radiação. Todos vocês já devem ter ouvido falar numa técnica de detecção de imagens extremamente precisa para tumor, que é chamado de PET scan. Acho que sim, né? PET scan significa Positron Electron Tomography. É tomografia gerada por positron elétron. Eu não falei aqui, mas para cada tipo de partícula que você tem uma partícula chamada antipartícula, que é a antimatéria. Se a gente trocar a carga positiva pela negativa, por exemplo, se o elétron tivesse carga positiva e o núcleo tivesse carga negativa, tudo seria a mesma coisa do que a gente conhece hoje. E na natureza, para cada partícula que você tem uma antipartícula. No caso do elétron, o antielétron é chamado de positron. Existem positrons? Existem, mas eles não estão aí, por alguma razão, nós não conseguimos, a antimatéria, ela tem um tempo de vida muito pequeno, da ordem 10 a menos 10 de segundo. E como é que eu crio um positron? Eu crio um positron criando uma instabilidade no núcleo atômico, né? Então, um elemento radioativo, ele pode criar positrons. Então, o que eu faço? Eu crio um elemento radioativo que cria positrons. Por exemplo, num composto orgânico que uma célula consegue absorver. No açúcar, por exemplo. Esse composto, ele entra dentro da célula e começa a emitir pósitrons durante um tempo lá, que é o tempo de meia-vida dele. E, geralmente, nos radiofármacos, esse tempo é da ordem de algumas centenas de minutos. Também não é muito tempo, não, senão a pessoa, ela toma o radiofármaco, ela não vai morrer do tumor, mas ela vai morrer por causa do radiofármaco, que ele é veneno, né? A dose é muito alta. Então, esse radiofármaco, ele produz pósitrons. Esses pósitrons, eles, ao ficarem próximos de um elétron, o que acontece? Eles colidem e geram 2 fótons, ou seja, nesse caso eu tenho uma partícula que é o elétron e a sua antipartícula, que é o positron, se juntando e criando 2 fótons, ou seja, criando um campo de radiação. E esse campo de radiação, ele é de alta energia. Então, aonde eu tiver positrons, certamente eu vou ter geração desse campo de radiação. E aí o que acontece? Nesses tomógrafos de PET scan, você tem uns detetores circulares, da mesma forma com que você tem. E aí a pessoa entra dentro e aí começa a emitir. Aonde você tem a recombinação, ou seja, onde o radiofármaco está, ele começa a emitir os pósitrons recombinam com os elétrons, e aí você vai ter uma imagem formada a partir de 2 fótons emitidos daquela colisão entre um pósitron com um elétron. E aí você tem a matéria gerando radiação, né? Não só a radiação interagindo com a matéria, mas também a matéria interagindo e gerando radiação. Então, essa é uma das técnicas, eu acho que é a técnica mais precisa para você detectar tumores em estágio inicial, atualmente, em várias partes, e também diagnosticar metástase tumoral, porque esses radiofármacos, eles são feitos para que são açúcares, né, e como as células tumorais, eles têm alta demanda de energia, eles consomem altas taxas de açúcares, e aí você consegue fazer a imagem muito precisa desses sítios onde você tem metástases, não só do tumor primário, também como do tumor metastáticos, né? Isso acho que é uma das técnicas mais precisas de você determinar tumores metastáticos. Acho que é isso assim que se fala, né? Bom, é mais ou menos isso, né? Tinha calculado para dar.
eu quero que, pelo menos espero que vocês tenham entendido de como que a matéria, a luz interage com a matéria, né? E que luz e matéria, na realidade, são a mesma, basicamente são as mesmas coisas, né? E que, se você entender como que a luz interage com a matéria e a matéria interage com radiação, dá para você fazer uma boa ciência e entender. O importante é que você entenda o básico de como isso acontece, né? Para depois não virar um oftalmologista que não sabe nem por que se usa dentro do centro cirúrgico verde ou verde piscina, né? Azul piscina, alguma coisa assim. Na realidade, não só oftalmologista, mas também médico. Você pode perguntar para qualquer médico que você conheça, ele não vai saber por que você tem que usar essas duas cores no centro cirúrgico ao invés de usar branco. Isso é um princípio fundamental de interação de radiação com matéria e como que os fenômenos fotoquímicos acontecem dentro do nosso organismo. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu for muito longo com a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fico aqui à disposição para suas perguntas. Então, obrigado pessoal da Biofotônica pelo convite. Espero ter contribuído um pouco para que vocês adquiram um pouco de conhecimento nessa área. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigada, Euclides, pelo seminário. Acho que deu uma boa ideia de quão abrangente é a luz, né? E a matéria aí. Acho que foi muito importante para todos. E não só essa questão dos médicos, né? Mas para o próprio pessoal do nosso grupo, eu acho que adquirir esse conhecimento para não pecar, né? Pela falta Eu não falei nada de antimatéria, né? Não falei nada de antimatéria, só... Será que existe antiluz, né? Talvez a antiluz seja a energia escura do universo, né? Talvez, né? Sei lá. Talvez um dia alguém descubra isso, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? E bastante gente também saiu, que eu sei que o pessoal tem outros compromissos. Ô, Euclides, eu tenho uma curiosidade a respeito da aplicação ali que você mostrou daquelas, como que chama? Não é nanoestrutura, né? Mas é do plástico. Isso, quando faz detecção de DNA, qual exatamente é o objetivo dessa aplicação? Não, aí na realidade não é. O que acontece? Se você tiver uma concentração muito baixa, quando você faz a absorção de molécula, né? Absorção de luz em molécula, certo? Sim. Todo mundo quer fazer o seguinte: eu quero detectar num espectrômetro comum, você coloca a solução, a água mais a molécula que você quer detectar, certo? Sim. E aí você vai diluindo, né? Sim. Você coloca 1 nanograma por litro, aí depois você vai abaixando, 1 picograma por litro, até quando você consegue num detector normal, num espectrômetro de absorção normal, detectar de quantidade de moléculas. Porque determinando o espectro de absorção ou de luminescência, o que vai acontecer? Você vai determinar essa molécula. Você pode usar também micro-rama, para determinar isso. Acontece que, quando você dilui muito, quando você chegar a ppb, partes por bilhão, o seu espectrômetro ele não consegue mais ser suficientemente sensível para detectar, por exemplo, uma molécula por ml. Concorda? Sim, é verdade. Agora, por que ele não consegue fazer isso? Porque o campo eletromagnético é muito intenso, mas ele é muito intenso numa região grande do espaço. Se eu conseguir fazer com que essa região do espaço, que não é uma onda eletromagnética propagante, se condense numa região muito pequena, que é da ordem do tamanho das moléculas, ou um pouco maior, né? Angstrom vai ser muito difícil. Então eu consigo condensar toda a luz naquela região. Entendi. Naquela região eu modifico, ou seja, então aquela macromolécula, ela consegue... quer dizer, ela vai absorver luz independente se eu estou numa região, numa solução ou perto de uma nanoantena. Só que na nanoantena eu consigo trocar informação entre a absorção dela e a emissão dela. Entendeu? Entendi. Já no espectrômetro comum, eu não consigo. Por exemplo,
uma das coisas que é o futuro do tratamento, que eu acredito, que eu já andei lendo isso aí, né? Biópsia líquida. Não sei se vocês já viram falar disso. Acho que sim, você fala de detectar que a pessoa tem um tumor, um câncer numa amostra do sangue, por exemplo. No fundo, o sangue tem toda a informação que você... Contém toda a informação do nosso organismo, tá certo? Sim. Por quê? Porque o sangue troca compostos com todas as células do nosso organismo, concordam? Sim. Só que, se eu tiver, por exemplo, qual é a quantidade de células que eu tenho? Eu tenho células vermelhas, glóbulos brancos e assim vai. Agora, se eu tenho, por exemplo, um tumor em estágio inicial, um tumor, por exemplo, de 1 milímetro, esse tumor, ele já troca nutrientes com o sangue. Não só ele troca nutrientes, como também ele troca algum tipo de proteína que foi produzida nele. Só que quando essa quantidade, como essa quantidade é muito pequena no sangue, então, por exemplo, em 1 ml de sangue colhido, sei lá, 5 ml, eu posso ter lá, por exemplo, 100 proteínas que caracterizam aquele tipo de célula, ou menos até. 100 proteínas, você vê, o número de Avogadro é 10 a 23 moléculas por mol. Se eu tiver 100, significa que eu vou ter 1 sobre 10 a 21 comparado com o todo. Então, como é que eu consigo detectar 10 moléculas em 10 a 23? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Se você conseguir fazer isso aí, você consegue saber, com uma gota de sangue, você consegue saber tudo que a pessoa tem. Né? Se ela tem algum tipo de tumor, mesmo que em estágio sendo desenvolvido, qualquer coisa. Então, se você conseguir detectar, você só consegue detectar isso se você conseguir alguma coisa muito sensível. Agora, uma coisa muito sensível significa que o tamanho daquilo tem que ser igual ao tamanho da molécula, né, que você está procurando. Entendi. O outro problema também, não só esse, né, do tamanho, é que, por exemplo, se você detectar uma molécula em 10 a 23, talvez você fique lá 2 dias lá tentando detectar essa molécula, mas vai detectar. Né? Fica circulando lá no seu sensor lá para você detectar isso aí. Né? Então, o fato de você condensar ondas eletromagnéticas em estruturas muito pequenas, ou seja, nanoantenas, é você fazer detecção de pequenas quantidades. Porque o que acontece? As moléculas também são antenas, porque elas também têm cargas, né? Elas têm cargas, elétrons, elas são antenas que seguem a mecânica quântica, mas elas também são antenas. Agora, como é que você consegue trocar informação entre duas antenas? Se essas antenas tiverem o mesmo ganho. Isso é mais engenharia, né? Mas vale também. Então, se você conseguir fazer duas antenas com o mesmo ganho, você consegue detectar. Só que a nossa antena hoje, nossos espectrômetros, não tem o mesmo ganho do que, por exemplo, detectar uma molécula, que a quantidade é muito pequena. Então, basicamente era isso. Entendi. Achei bem interessante isso. Eu acho que biópsia líquida, que eu estava lendo, acho que a Cristina fez isso também, né? Fazia isso na... ela teve que sair, que acho que ela tem outra reunião. Mas ela trabalhou, né, na época com biosensores, era esse tipo de pesquisa, né? Acho que no futuro, não, combinando, outra coisa que eu não falei também é que combinando essas técnicas aí com inteligência artificial, por exemplo, né? Eu acho que talvez no futuro, hoje você compra o relógio hoje, aqueles relógios smartwatch lá, né? Aquele smartwatch faz tudo, eletrocardiograma, mede seu estresse, mede seu oxigênio, mede sua blá blá blá, mede tudo, né? Ele mede isso. Você acha que no futuro vai ter uma nanoantena pra gente pôr ali no futuro você vai ter um smartwatch lá, né? Vai detectar tudo. Ou seja, perigo, né? Tem alguma coisa acontecendo no seu organismo, né? Aí você já vai... Não sei se isso aí vai ser bom ou ruim, né? Também não sei. Se vai ficar todo mundo desesperado e neurótico. Neurótico, né? Você vai andar com o smartwatch, né?
para prever, você vai... Não, mas hoje você consegue, pessoas cardíacas, né, elas andam com esses relógios que identificam se a pessoa está começando a ter uma arritmia, um infarto, né? Sim, é verdade. Ou seja, antes da pessoa ter um infarto, ela já consegue prever qual que é a evolução para um infarto, né? Porque o infarto não acontece de uma hora para outra, né? O coração já vai sinalizando, né? O coração já, por exemplo, se em uma hora antes do infarto eu já consigo detectar o infarto, a pessoa pode ir já procurar o médico e já ver, sim, já começar a tomar a medicação e aí fazer os exames necessários, né? Verdade. Não é verdade? É verdade. E aí depois ele vai lá, bota uma molinha lá no peito lá e no outro dia está pronto para outro. Não é verdade? É isso mesmo. Gostei, muito bom, Euclides. Obrigada, viu, pelo seminário. Okay. Acho que foi bem proveitoso. Deixa eu interromper a gravação aqui.